Olá, buscador! Olá, buscadora! E seguimos aqui com mais uma experiência de aprendizado, hoje para falar sobre como elevar a vibração rapidamente. Sim, é possível sim. Claro, com treino, um dia após o outro, treinando a mente, mas é possível. É possível ter resultados com isso rapidamente sim. Elevar a vibração rapidamente, essa vibração emocional nossa, né? Sair de um estado emocional indesejado para um mais desejado, né? E levar essa vibração emocional, essa vibração espiritual, né? Elevar isso, não ficar vibrando baixo. Isso tudo para a gente alcançar um melhor estado de bem-estar. Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso aqui nessa experiência. Para começar, é importante te mostrar o que você vai ver aqui nessa experiência, né? A gente vai ver os erros de quem está vibrando baixo emocionalmente e vamos ver também 3 passos para elevar essa vibração rapidamente, com exercícios simples para poder fazer isso. E se você está vindo aqui pela primeira vez, eu sou o Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental. Então embarca comigo nessa viagem, que vai ser uma experiência de aprendizagem, muito boa, para a gente continuar a nossa série sobre essas questões baseadas em leis naturais. E a gente também vai fazer um fechamento aqui também com uma conclusão lá no final, que eu vou falar também. É importante a gente entender que tudo no universo, tudo aqui onde nós estamos, vibra. Não tem nada parado. E essa é uma lei universal que embasa toda essa experiência de aprendizado aqui. E eu acredito que, muito possivelmente, você já ouviu falar isso diversas vezes na sua vida. Mas é importante a gente começar reforçando essa lei aqui. Nada está parado, tudo vibra. Até aquilo que você está olhando agora e que acredita que não se move, que não tem nenhuma movimentação, que não está tendo nenhum impacto sobre aquilo, isso está se movendo. O nosso olho nu tem uma capacidade... Aliás, o nosso olho comum, a nossa visão crua do olho físico, ela consegue ver pouca coisa, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue ver o além, mas com alguns equipamentos já desenvolvidos pela ciência, a gente consegue ver que as coisas estão em movimento. E tem coisas que a nossa ciência, muitas ainda, a nossa ciência comum, não consegue nem rastrear, nem pegar, nem ter essa visibilidade. Mas um dia, em algum momento, que eu acredito que não está muito longe, a gente vai ter mais revelações e mais descobertas disso através da própria ciência. Tá? Então está tudo vibrando, está tudo em movimento. E existem 2 erros que afetam demais a nossa vibração no dia a dia. E esses 2 erros estão linkados a conteúdos e também a não saber o impacto. Flávio, o impacto do quê? A gente vai ver já já. Vamos começar primeiro sobre essa questão dos conteúdos. O que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo conteúdos? Tudo que você assiste na TV, num streaming, seja lá o que for, tem algum impacto vibratório sobre você, de alguma maneira. Então, os conteúdos que a gente está colocando para dentro, por algo que a gente assiste na TV, tem um impacto sobre a gente. As redes sociais, através das postagens que acontecem nelas, também a maneira como a gente interage sobre aquilo, tem uma emoção ali rolando, tem uma vibração ali no ar rolando quando a gente lê uma postagem, quando a gente vê uma foto, quando a gente assiste a um vídeo na rede social, nas mídias sociais, isso tem um impacto ali sobre a gente. Tanto é que, se você for perceber, né, a nossa interação com esses tipos de conteúdo já estimulados por coisas que as redes sociais já colocam ali à disposição, como curtir, gostei, amei, odiei e tal. Tudo ali, a rede social já é formatada para você dar a sua opinião através de um like, através de um comentário. Então, tudo isso ali tem um certo impacto em você emocional, tanto é que você responde a isso curtindo, ou não curtindo, ou comentando, né? Então, isso tem uma vibração também. Além disso, os vídeos que você assiste nas mídias sociais, né? Falamos um pouco disso quando a gente falou das mídias aqui agora, mas os vídeos que você assiste em canais no YouTube, em canais do TikTok, no Instagram, não importa, os vídeos que você está assistindo por aí também têm um impacto. Os noticiários de TV, ou pela internet, ou nos jornais físicos, jornal de papel físico, né?
também tem um impacto vibratório sobre você. Você responde emocionalmente com seus pensamentos em relação a isso, em algum grau, de alguma forma. Então tem impacto no noticiário, então demais. Nossa, como isso tem impacto nas pessoas, né? Aquelas notícias trágicas, morte, não sei o quê, a maneira sensacionalista como muitas e muitas vezes esse tipo de conteúdo é mostrado para a gente tem um impacto vibracional sobre nós. Então, isso aqui também é uma maneira, né? Essa coisa dos noticiários, né? Como a gente falou, né? Principalmente com as notícias que a gente costuma dar o nome de notícias ruins, né? Notícias pesadas, um conteúdo pesado. Isso tem um impacto sobre nós de alguma maneira. Principalmente quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente se envolve emocionalmente com aquilo. As músicas que nós ouvimos. Ah, é só uma música inofensiva de uma letra que é só aqui nesse momento que eu estou curtindo. Tem algum impacto isso na gente de alguma forma. Você vai entender já já o porquê, mas tem um impacto. Se a gente não está atento a isso, a gente só se deixa levar. Tem um impacto. Se você não está atento a isso, as músicas que você ouve, aos noticiários, aos vídeos que você assiste, a forma que você interage com as redes sociais, ao que você assiste, tudo isso aqui tem algum grau de impacto sobre nós. E quando a gente não está atento, a gente começa a cometer o nosso primeiro erro em termos de elevação ou de baixar a nossa vibração. Quando a gente não está atento, a gente muitas vezes pode estar baixando a nossa vibração com coisas que a gente julga inofensivas, que não vão ter nenhum impacto sobre nós. Mas elas têm sim, e já já você vai entender o porquê. E a outra coisa é justamente isso, não saber o impacto. Quando a gente não sabe o impacto que pessoas têm sobre nós, nós estamos cometendo um erro. Por quê? Porque já viu aquelas pessoas que só falam de coisas que incomodam os nossos valores ou coisas que a gente acredita? Muitas vezes as pessoas nem tão cientes exatamente do que nos incomodam, né? Ou de quais são os nossos valores, do que a gente acredita. Mas elas simplesmente querem conversar, falar com alguém, contar alguma fofoca, falar sobre alguma tragédia, alguma coisa mas que é sempre um assunto mais pesado, um assunto que não acrescenta em nada, que não vai fazer a menor diferença na sua vida, mas elas querem contar. E às vezes você nem quer ouvir aquilo, mas já era. A pessoa já está ali falando e você tem um contato com aquela pessoa o tempo inteiro e está vindo aquilo. E isso muitas vezes difere valores que você tem ou coisas que você acredita. Mas às vezes você não tem coragem de dizer ou se afastar daquela pessoa e você permanece. E isso tem um impacto na sua vida. A forma também como essas pessoas agem com você ou com outras pessoas ou com determinados contextos que acontecem à sua volta, né? E de repente você está ali de alguma forma interagindo, envolvido com aquilo. A forma como elas agem, por exemplo, quando alguém você está ali de repente num ambiente de trabalho e ouve a bronca de alguém, de um chefe ou de um colega de trabalho em uma outra pessoa. Às vezes a bronca nem é em você, é em alguém do lado, mas você se incomoda, sabe? Você se fere com aquilo. Ou quando você está num ambiente familiar, onde você vê, por exemplo, um marido ou a sua esposa brigando com seus filhos ou falando algumas coisas que você não falaria para eles e você se incomoda com aquilo, aquilo te impacta de alguma forma. Ou quando, por exemplo, você está em um ambiente, em um lugar onde tem algum tipo de coisa acontecendo, as pessoas estão agindo com um tipo de um comportamento mal educado, uma falta de educação, e aquilo impacta você de alguma forma, você se sente atingido por aquilo, mesmo que não seja diretamente com você, porque quando é diretamente, aí pior ainda, né? Mas você se incomoda, sabe? Então, isso aqui também pode trazer algum impacto. Além disso, também, conversas e assuntos sobre temas diversos que vão chegando até você, como, por exemplo, temas sobre morte. Só fala sobre morte, coisa que morreu, alguém que morreu e tal, aquela coisa, sabe? Coisas que só chegam para você assim, seja através de pessoas ou através de conteúdos, tem um impacto vibratório sobre você, sobre como você vai vibrar. Tragédias, seja através de um noticiário ou através de uma conversa, alguém veio te contar sobre uma tragédia que aconteceu, aquelas que só vêm sobre tragédia, ou algo que você leu, algum portal que você acessou na internet, um site de notícias e vem falar sobre aquelas coisas para você. Então isso impacta a sua vibração também em algum grau, principalmente quanto mais você se envolve emocionalmente.
Ou quando vem aquelas notícias ou aquelas conversas sobre violência, sobre alguém que foi violentado, sobre alguma situação que está acontecendo de violência. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui, a gente, ultimamente nem tanto, mas eu sei que acontece muito, né? Não é porque eu não estou ouvindo, é porque eu realmente mudei o comportamento e onde eu frequento, com quem eu converso, mas continua acontecendo a violência. Mas se você se envolve com pessoas e com conteúdos que só falam disso o tempo todo, você está ouvindo isso o tempo todo. Mas não só violência, problemas, sabe? Aqueles assuntos, conteúdos que só falam sobre problemas, isso chega para você o tempo todo. E se está chegando a você é porque você tem receptor para isso, é porque você vibra nessa mesma frequência. E também o pessimismo, sabe? Pessoas e conteúdos que só falam sobre coisas pessimistas, sobre o que não dá certo, economia que está mal. Ah, porque a economia não melhora, porque tem as coisas que não estão acontecendo na vida e tal. Então, pessimismo, sabe? Muitas coisas para baixo. Mais uma vez, se isso está chegando muito na tua vida é porque você tem receptor para isso. Você também está vibrando nessa mesma frequência, né? E a gente já vai cada vez entender cada vez mais, porque ficou redundante. A gente vai, à medida que a gente for avançando aqui, você vai entender o porquê você se conecta com isso se você está recebendo esse tipo de coisa. Tem até aqui no canal um vídeo bastante recente, que é um vídeo que fala sobre longevidade e aborda um pouquinho dessas coisas, tá? Sobre como a gente pode viver mais, o impacto vibratório disso sobre a gente, sobre as nossas vidas. Então vai ter um card aqui para que você possa acessar e assistir esse vídeo aqui depois, para você continuar essa experiência de aprendizado, porque se conecta com esse assunto que a gente está vendo aqui agora. Então, também tem uma coisa que impacta a gente ainda nessa questão, que são as situações da vida. As diversas situações da vida, né? Como, por exemplo, um tumulto, né? Uma multidão reunida. Às vezes a gente está num ambiente, numa situação e que está muito tumultuado, aquele falatório, aquele monte de gente junta, de repente agindo, se comportando, falando coisas que não estão muito do teu agrado. Se você está dentro daquele tumulto, isso também te afeta. Discussões, a gente já falou aqui, né? Discussões também podem te afetar, principalmente quando é diretamente com você. Você discute, outras pessoas discutem com você e você embarca nessa e prolonga essas discussões. Isso também tem um impacto. Desemprego. Poxa, fiquei desempregado. E agora? Dependendo do teu nível, de como você se envolve com isso emocionalmente, claro que tem um impacto. Não vamos ser ingênuos assim. Não dá para ficar desempregado e ficar alegre, ficar para cima. Óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas tem um impacto. Só que se você se deixa também se abater demais pelo fato, poxa, isso pode também mexer com o teu nível vibratório a ponto de quase que ficar por um longo tempo irreversível. E não é isso que você quer, principalmente se você está aqui nessa experiência de aprendizado. Endividamento, nossa, quantas pessoas estão endividadas, e isso mexe também, né, com você vibracionalmente. Quando você não sabe o impacto que isso tem, e você só vive um dia após o outro, e está vendo que a coisa não está boa e não faz nada a respeito, isso também impacta muito, pode te deixar muito para baixo. E aí, como é que faz, como é que sai dessa? Mas você também não sabe o quanto aquilo está mexendo com você emocionalmente, e você não sabe o que agir, qual vai ser teu plano de ação para fazer diferente. E também dentro disso tem as atividades que impactam a gente no não saber, né? Quando a gente não sabe que tipos de atividades impactam a gente no dia a dia, que baixam a nossa vibração. Como, por exemplo, brigas. Brigas impactam a nossa vibração, né? Mexem, baixam a vibração mesmo, colocam para baixo, né? Podem a gente vibrar baixo, deixam a gente triste, às vezes com um sentimento de culpa, ou de vergonha, de medo, sabe? Então, tem um impacto. Traição, trair, né? Ser traído ou trair alguém, não só no relacionamento amoroso, né? Mas inclusive nas relações de amizade entre pais e filhos, né? Enfim, em geral, no ambiente profissional, com colegas de trabalho, liderados e líderes, enfim, tudo isso impacta na gente de alguma forma. A alimentação não balanceada também impacta na gente, no nosso nível vibratório, né? Também mexe com a gente de alguma forma. O sedentarismo, a falta de atividade física no dia a dia, também mexe com a gente, também baixa a nossa vibração. Por quê? Porque a gente não acelera o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E isso também ajuda a elevar a nossa mente, manter a mente ativa.
e se a gente não tiver com a mente ativa, a gente baixa a nossa vibração, consequentemente vai ter impacto na nossa saúde, em atrair, desenvolver ou não doenças no corpo e na mente, e consequentemente fazer com que a gente viva menos e demore mais a atingir estados vibratórios maiores que nos aproximariam da nossa iluminação. E por isso a gente precisa do nosso corpo para atingir. Falamos nisso nos 2 vídeos sobre longevidade. Então, isso está extremamente conectado uma coisa a outra, por isso que não dá para deixar para lá esse ponto, né? E também, né, aquelas conversas, aquela fofocaiada, né? A fofoca também baixa a nossa vibração. Falar mal da vida do outro, ficar mostrando os tropeços do outro, ou da vida dos alheios, sabe? E se conectar com esse nível de frequência também não é legal. Não é legal, também baixa. Ah, Flávio, você quer bancar o puritano aqui, né? Você não fez nenhuma dessas coisas a vida toda. É claro que eu fiz, eu sou um ser humano, falho, é claro que eu fiz. É claro que eu me envolvi de alguma forma com essas coisas, é claro que eu participei, aticei essas coisas, mas é para isso que serve o conhecimento. Buscar o conhecimento faz com que a gente, gradativamente, tendo paciência com o nosso processo de evolução, a gente vá diminuindo isso, fazendo cada vez menos. E é isso mesmo, porque errar é da vida humana, faz parte. Mas para que a gente seja digno de levar o título de eu sou um ser humano, a gente precisa entrar cada vez mais no processo evolutivo, de buscar conhecimento para a gente melhorar. Para quê? Para que a gente faça cada vez menos dessas coisas. Talvez a gente não vai entrar num grau de parar de fazer completamente, mas quanto mais eu pratico não fazer, menos eu faço. Até que eu atinja um ponto em que eu não faço mais. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Pode ser que eu leve mais existências, mais vidas para chegar a esse ponto, né? Então, mas que eu comece agora, que eu não fique deixando para depois, para uma próxima vida. Não, que eu comece agora. E eu posso fazer isso, está ao nosso alcance, está ao seu alcance aí também. E aí aqui vem, né? 3 passos. Agora sim, eu peço muito a tua atenção ainda mais, porque agora a gente vai falar de 3 passos rápidos para te ajudar com exercícios simples, para que você vibre cada vez mais rápido a partir de agora. A partir de agora, com coisas simples que estão ao seu alcance, tá certo? A primeira delas é identificar o que você pensa e sente, principalmente atrelado ao motivo do porquê você está pensando e sentindo aquilo. Então, vamos exemplificar, entender e destrinchar isso aqui um pouco mais a fundo. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso raciocínio e a nossa vontade, a vontade com V minúsculo, né? Tudo isso aqui são coisas que carregam níveis vibratórios. Ou seja, pensamento tem vibração e energia, emoções têm vibração e energia, desejos têm vibração e energia, o nosso raciocínio tem vibração e energia e a nossa vontade tem vibração e energia, tá? Tudo isso carrega algum nível vibracional. E isso forma os pensamentos em nossa volta, que a gente já falou sobre isso em experiências anteriores, embora a gente não veja na visão a olho nu, mas forma os pensamentos, carrega uma energia, uma vibração, e que inclusive passa para outras pessoas, porque tudo é frequência. Lembra? Já falamos também que o universo entende frequência. Essa é a linguagem do universo, frequência. A gente não vê. É que nem ondas de Wi-Fi, as ondas de rádio, as ondas de TV. A gente não está vendo essas coisas no olho nu, mas a gente sabe que elas existem. A gente sabe, claro, se você está vendo esse vídeo agora é porque a conexão de Wi-Fi, o pacote de dados, se conecta com uma frequência que permite que esse vídeo chegue até você e que você assista. Quando você liga a TV, seja a TV a cabo, seja a TV na transmissão dos canais convencionais, chega até você porque existe uma onda de rádio transmitindo isso, que chega. Você não vê a onda de rádio no olho nu, mas ela existe, ela está aí fazendo essa conexão. Por que que pensamentos, emoções, desejos, raciocínio e vontade vai ser diferente disso? Se conecta. Então isso aqui também se conecta com outras pessoas que vibram na mesma onda, na mesma frequência. E por isso a gente se conecta com pessoas e atrai coisas para a gente através do que a gente conhece sobre lei da atração, por exemplo, por conta dessas coisas, porque a gente está vibrando.
E a gente vibra na frequência que a gente está. E a gente só alcança frequências novas e maiores e superiores se a gente estiver vibrando nessas frequências maiores e superiores. Se a gente estiver vibrando nas mais baixas, são das coisas mais baixas que a gente vai atrair, vai por vibração igual, por atração. Então, não adianta, todas essas coisas aqui estão envolvidas. E é assim que funciona, é uma lei, é a lei de vibração. Lembra como começamos essa experiência? Tudo vibra, tudo está em movimento. Então, aqui eu trouxe uma coisa que eu vou mostrar para você sim, mas antes de eu mostrar isso aqui para você, eu quero entrar num outro nível de detalhe, que é isso aqui, ó. Isso aqui, essa tabela que você está vendo aqui, é uma escala que a gente chama de escala Hawkins, que foi desenvolvida por um médico psiquiatra, o David Hawkins, né? Ele desenvolveu essa tabela através de um estudo que ele fez. O David Hawkins tinha muito uma conexão espiritual, foi um psiquiatra diferenciado porque trouxe a espiritualidade para toda uma visão e ele desenvolveu essa tabela aqui. E essa tabela traz um negócio legal, eu quero até mostrar de uma forma um pouco maior para você, talvez você esteja vendo um pouco mais em baixa resolução. Deixa eu aumentar isso aqui, deixa eu ver algo que... Pronto, essa daqui acho que fica melhor. Ou então essa, né? Essa aqui é legal de ver. Porque o que acontece? Quando ele desenvolveu isso aqui, por exemplo, né? Essa escala Hawkins, por exemplo, ela mostra os níveis emocionais e cada nível emocional carrega um nível de consciência. Então a gente pode ver que, por exemplo, eles vibram. Você tem a vergonha, que é como nível de consciência, que traz que está atrelada a nível emocional de humilhação, como o menor nível mapeado pelo David Hawkins, como um menor nível de frequência, ou seja, vibra em 20 Hz, né, a vergonha atrelada à humilhação, e o máximo mapeado por ele, que foi a iluminação, que vibra ali, né, num nível emocional que está chamado aqui de indescritível, né? Não tem como descrever esse nível emocional aqui, que está entre 700 Hz e 1000 Hz de vibração, tá? De consciência. Então, olha a diferença entre a vergonha e a iluminação, né? Olha, de 20 para 700 a 1000. Olha quanta diferença. E entre um e o outro, que não é 8 e 80, existem diversos níveis, não só de consciência, como de emoções. Então tem culpa, apatia, tristeza, medo, coragem, disposição, amor, alegria, paz. E dentro dessas, cada uma com seus níveis em hertz de vibração, em hertz, né? Então, olha a diferença entre essas coisas, né? E tudo isso aqui fala sobre as nossas emoções, sobre o nosso nível de consciência. Lembra? Quem vibra em culpa, e só vibra em culpa, tem uma dificuldade de ver a aceitação, né? Que é o oposto, para ver o perdão. E se eu não trabalho isso em mim, essa transmutação, essa transformação, eu só fico ali na culpa, e fica difícil de eu atingir esse nível, eu não atinjo níveis maiores. Então eu preciso trabalhar isso em mim, né? Então olha a diferença aqui do Hawkins, né? O que ele mostrou pra gente, né? Se você não conhece o Hawkins, esse é o cientista, né? David Hawkins, vou botar até aqui para você. Ele não está mais encarnado, né? Ele não está mais entre nós, ele está vibrando em outra frequência hoje. Mas o David Hawkins é esse aqui, que aparece agora aqui para você na tela. Ele foi esse aqui, né? Então, esse é o David Hawkins. Era isso que eu queria mostrar para você. Agora vamos voltar para lá, porque eu quero mostrar para você justamente voltar para a apresentação para você. Tá legal? Então vamos aqui. O que acontece é o seguinte, né? A gente tem aqui, né? E eu vou focar na metade dessa tabela do David Hawkins. Metade da tabela dele. A vibração baixa é essa onde o nível de consciência é a vergonha, que atrelado a ela tem a humilhação, tá? Que vibra 20 Hz. A gente tem a culpa, que traz como nível de emocional a ofensa, que vibra em 30 Hz. A gente tem a apatia, que vibra no nível de consciência do desespero, que vibra 50 Hz. A tristeza, que vibra na emoção de arrependimento, a 75 Hz. O medo, que vibra na ansiedade, a emoção de ansiedade, em 100 Hz.
Desejo, 125 Hz com a súplica. Raiva, 150 Hz com ódio. E o orgulho, e aqui não está, que é muito bom, deixar isso aqui dissociado, o orgulho, ele tem aqui dois lados. Tem o orgulho, né? Que é o orgulho da arrogância, e tem o orgulho que é de se sentir realizado, reconhecido, né? Aqui ele ele atrela ao orgulho da arrogância, que é o desprezo, né? Que está vibrando no desprezo. A gente vai ficar com isso por enquanto. E essas vibrações de 20 a 175 Hz na tabela do David Hawkins, ele mostra aqui o que a gente pode chamar de vibrações de consciência e emocionais que são baixas. Não é sobre bom ou ruim, mas são baixas. Nós transitamos nisso aqui de mais para menos o tempo todo. Mas a gente não está só aqui. A gente também vibra mais alto do que isso aqui, mais do que 175 Hz, dependendo da situação, do momento, com quem nós estamos, o que nós estamos assistindo, acompanhando, né? O que a gente está vivendo. Então, a gente pode viver. Só que a gente vive muito isso aqui. E a gente precisa elevar isso aqui. É por isso que você está nessa experiência de aprendizado aqui. Então, a gente precisa vibrar mais alto. Se a gente for pegar, por exemplo, estudos sobre inteligência emocional, a gente vai ver também que, por exemplo, a vergonha, você vai ver que, principalmente se eu for me basear, por exemplo, no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, inclusive vai ter um link na descrição para que você possa adquirir esse livro se fizer sentido para você. Ele agrupa ali, né, não de uma maneira batendo martelo, mas como grupos de cientistas mostram, ele faz um agrupamento de emoções. Ele mostra, por exemplo, que a vergonha, ela pode estar ali atrelando, né, ela pode ser, por exemplo, ela pode ser como se fosse uma emoção mãe, que traz junto com ela umas emoções filhas como a humilhação, mas que também traz o arrependimento que está vibrando aqui pelo Hawkins na tristeza. Então tem algumas, eu não diria divergências, mas são pontos que atrelam ali, né? Então ele vai dizer que a vergonha tem como filha o arrependimento, além da humilhação. Tem a culpa, a vergonha também tem a culpa como filha nas emoções também. E culpa está na tabela de Hawkins, na escala Hawkins, como um nível de consciência, né? Ele também vai ter a tristeza como uma emoção mãe, mas que traz, por exemplo, o desespero, né, como uma emoção filha. E desespero está como uma emoção que faz parte da apatia, da consciência de apatia. E isso aqui é o que menos importa, essas diferenças, né? São o que menos importa quando a gente estuda emoção. Se você for ver, de certa forma, não importa onde elas estão alocadas, mas você vai ver que por todos esses estudos, seja através do David Hawkins ou pelo que vem no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, com os estudos dos diversos cientistas, não importa, mas você vai ver que existem similaridades e nesses exemplos que eu dei, todas estão vibrando em baixo nível frequencial, né? Então, de emoção, emocional, de consciência, né? E estão até bem próximos, né? Porque da vergonha para o arrependimento, há uma certa proximidade, embora haja uma diferença em hertz de quanto isso quantifica em hertz, né? Do desespero para a vergonha, da culpa para a humilhação e com a vergonha. Então, é uma diferença pouca aqui e está acontecendo tudo isso, né? Então, a gente vê aí que é um ponto interessante para a gente ficar atento. E aqui eu quero trazer para você algo que vem da psicologia positiva, porque a psicologia positiva elencou 10 principais emoções positivas. 10 emoções principais positivas. Dentre elas estão a alegria, o contentamento, o interesse e o amor, onde essas 4 são as mais importantes dentro da emoção positiva, né? Mas as 10 maiores envolvem também o orgulho, e aqui sim tem o orgulho do ponto de vista do orgulho do reconhecimento, né? Por estar sendo reconhecido por algo bom, é bom ter esse sentimento de ser reconhecido, né? Então, aqui está o orgulho nesse ponto. Você tem também a esperança, você tem a diversão como uma emoção positiva também, coisas que vibram mais alto. A inspiração também é uma emoção positiva. A elevação também como uma emoção positiva.
e a gratidão que vem trazendo todas elas. A gratidão talvez seja, assim, a que abarca todas as outras, né? A gratidão é extremamente importante. Exercer a gratidão de forma sincera, de forma genuína, que pode estar uma gratidão só na sua mente, mas só de você se sentir verdadeiramente grato por algo, por pessoas que estão na sua vida, por bens materiais que você atingiu, por resultados que você conquistou, pelo teu próprio esforço, pelas coisas que você já tem na sua vida. Essa gratidão genuína é muito importante e a psicologia positiva destrincha muito bem como cada uma delas afeta o nosso organismo, o nosso espiritual, o nosso bem-estar de forma incrível quando a gente sente isso de verdade, né? Essas emoções vibram acima dos 175 Hz. O amor, por exemplo, ele vibra em 50 Hz. 50 Hz ou Hertz, o amor vibra em 50 Hz. Só para te dar um exemplo aqui do quanto o amor vibra, né? Então, olha a importância disso, né? Olha como isso faz a diferença, né? Então, assim, é incrível tudo isso aqui, né? Da gente ver a alegria, por exemplo, outra emoção positiva, ela vibra em 540 Hz. 540 Hz. Olha que diferença em relação à tristeza que a gente viu aqui no anterior, que a tristeza vibra 75 Hz. Então, entre 75 Hz e 540 Hz, vai uma baita diferença, né? Vai uma baita diferença. Então, na tabela, na escala do Hawkins, olha que diferença que mostra entre tudo isso aqui, né? Então, assim, é importante a gente ficar atento a todas essas coisas e as diferenças que tudo isso traz, né? Porque é bem diferente mesmo, né? E agora eu quero mostrar para você o seguinte, que vai do ponto importante para a gente começar a arrumar isso aqui que faz parte desses 3 passos, né? E que está nesse ponto de identificação. Primeiro eu identifico o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo? Será que o que eu estou sentindo, se eu estou vibrando no medo, se eu estou vibrando na raiva, na apatia, na culpa, na vergonha, tem a ver com os conteúdos que eu estou assistindo? Será? Eu tenho que investigar. Será que é do noticiário que eu estou vendo, do vídeo que eu estou vendo no YouTube, do canal que eu venho acompanhando no YouTube? Ou será que isso vem de uma pessoa com quem eu tenho contato? Será que é isso? De uma pessoa com quem eu tenho contato? Das conversas que eu mantenho com essa pessoa? Do que ela vive me dizendo? Ou do que eu vivo dizendo para ela? Ou da conversa que os dois, quando estão juntos, alimentam? Será que é isso? Ou será que vem de certas situações que eu passo na vida? Né? Será que está atrelado a algumas situações, um desemprego, um endividamento, ou de ambientes que eu vim frequentando, que eu não queria estar, mas eu vou para não desagradar um ou outro? Qual é o impacto? Tem a ver com uma dessas coisas aqui? É isso que eu preciso me investigar, fazer perguntas em mim mesmo para entender, porque aí eu começo a identificar para eu criar um plano de ação para tratar isso aqui em mim. E nesse ponto, se você está curtindo essa experiência de aprendizado, eu já te peço, se fizer sentido para você, que você deixe o like aqui nessa experiência, tá legal? Se estiver fazendo sentido para você. Então, eu entendo os motivos e continuando isso aqui, eu vou também lembrar. O segundo passo é lembrar ou executar algo oposto ao que eu venho sentindo ou ao que eu venho pensando. Por exemplo, Flávio, me dá um exemplo. O exemplo é esse aqui, ó. Você está triste? Então lembre de um momento feliz da sua vida. Qual foi um momento feliz que você viveu? Um momento recente? Um momento no seu passado? Lembre disso. Traga isso vivo à sua memória e viva isso na sua memória como se você estivesse vivendo isso agora, né? O oposto da tristeza, qual é? A alegria. Então traga esse momento feliz da alegria para o agora, né? Traga isso, né? Vai fazer você entrar, inclusive, num nível consciencial de paz, né? Traga isso agora. Você está com medo de alguma coisa? Então lembre de um momento que te traga coragem. Qual foi o momento recente na sua vida, ou que veio de um passado distante, ainda que seja, onde você agiu com coragem, onde você sentiu a coragem de você, onde você sentiu a coragem dentro de você, perdão. Então, onde teve isso da coragem? Então, olha só, você trazendo, né, isso de novo para você. E aí, deixa eu trazer uns exemplos práticos disso,
né? E alguns testes que você pode fazer, porque o que eu aprendi muito nos últimos anos foi que eu preciso ser cientista de mim mesmo. E eu não quero nunca mais abandonar isso. Eu quero viver cada vez mais isso. E eu testo muitas coisas comigo. Umas funcionam, outras nem tanto. Outras não funcionam nada. E tá tudo bem. Faz parte de um processo de cientista. Você já viu como é que um cientista atua? Ele faz muitos estudos, muitas experiências. Por isso eu chamo todas as coisas que eu trago para você aqui de experiências. Porque tudo são experiências. Você vai experimentar com você. Você vai experimentar. Algumas vão dar certo, outras não, e você vai procurando ali entre erros e acertos até que tem um momento que você, acerta em alguma coisa e você mantém aquilo. Então, deixa eu trazer alguns exemplos que, por exemplo, podem acontecer. Fazer uma caminhada. Se você está num estado emocional que indesejado, que não está funcionando, por que não? Eu não sei se vai ser o medo, se vai ser a raiva, a tristeza, a apatia, a culpa ou a vergonha. Por que não testar fazer uma caminhada? Sair daquilo que está te deixou com o cérebro quente naquelas questões que vibram baixo e fazer uma caminhada. É um teste. Será que vai funcionar? Não sei. Pode funcionar com um, com o outro, mas fazer uma caminhada. Para alguns vai ser jogar videogame. Pode ser que jogar videogame, colocar a atenção no jogo do videogame, jogar um jogo, faça sentido. Para outros pode ser conversar com os amigos, bate-papo. Estou ali naquele momento de atenção com os meus amigos, isso aqui tem funcionado. Então a conversa com os amigos pode fazer muito sentido, e aí você conversa com os amigos, beleza. Está fazendo sentido, aí você vai lá. Pode ser que seja ouvir as suas músicas favoritas, aquele momento que você liga o Spotify, tal, ouve a sua música favorita ali e tal, tá ouvindo ali, nossa, caramba, minha música favorita, que legal, tô ouvindo aqui minha playlist favorita, já ajuda a mexer com o teu estado emocional. Pode ser, né? Só não vai entrando nas músicas de sofrência que só reforçam o estado emocional que você tá. Indesejada, aí não vai funcionar, né? Mas músicas que elevam, que você sabe que reconhecidamente elevam a tua vibração, né? Fazer um exercício físico, e exercício físico tem um ponto interessante aqui, exercício físico mexe com o que a gente chama com os nossos neurotransmissores, né? E aí esses neurotransmissores, por exemplo, exercício físico, colocar o corpo em movimento, mexe com dopamina, serotonina, faz elevar a vibração desses hormônios, e quando a gente gera mais esses hormônios, eles ajudam a gente a alterar, a fazer uma diferença no nosso estado emocional e vibracional, e aí a gente vai mais para a felicidade, a gente vai mais para outros estados emocionais que vibram mais alto, principalmente felicidade, a gente acelera a nossa vibração, por isso a gente muda o estado vibracional, né? Ou então fazer alguma atividade, algum outro tipo de hobby que não foi mencionado aqui, mas que você sabe que é algo que te ajuda a escrever, a tirar fotos, a editar vídeos, a ler algum livro, sei lá, ou não sei, fazer um passeio, ir para o meu lugar favorito, não sei, viajar. Então, algum tipo de hobby teu que você sabe que reconhecidamente eleva a tua vibração, faz você sentir coisas mais elevadas. Então, são esses tipos de exemplos que você vai testar com você e ser um cientista de você mesmo para testar como essas coisas funcionam com você, tá? Então, esse foi o segundo passo, que é lembrar ou executar algo oposto ao que você vem sentindo. E aí, complementando tudo isso, é usar a atenção, se concentrar a tua atenção no quê, Flávio? Colocar e usar a minha atenção no quê? Exatamente no oposto. Exemplo, você vai entender agora. Tá triste? Você precisa colocar a tua atenção na felicidade. Mas como? Como que eu coloco a atenção na felicidade? Na alegria, né? Na verdade, até na alegria, né? Como é que eu coloco a minha atenção nisso? Olha, você vai colocar a sua atenção nisso com algo que a gente viu lá no início. O que carrega os níveis vibratórios que a gente viu? Emoções, pensamentos, emoções, a vontade com V minúsculo. Além disso, a gente viu também que outra coisa que carrega isso, quer ver? Vamos lembrar aqui, vamos voltar e lembrar. Se vai ser mais fácil, vamos voltar e lembrar o que foi que a gente viu. Olha aqui, a gente viu pensamentos, emoções, desejos, a vontade com V minúsculo e o nosso raciocínio. É isso que a gente vai colocar a atenção.
Então, quando eu estou triste, qual é o pensamento que me coloca alegre? Quando eu estou triste, qual é o pensamento que me leva para a alegria? O que eu posso lembrar do meu passado que é um pensamento que me traz alegria? É algo que eu vivi lá no passado, uma viagem que eu fiz, um momento que eu vivi com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos. E é ver um álbum de recordações de fotos e lembrar tudo aquilo. Hoje está tudo na internet, né? A gente vai no Instagram e lembra de uma foto do passado, né? Ou é um vídeo específico, assistir um humorista, é o pensamento. Eu vou pensar em algo, eu vou lembrar de algo através do pensamento, eu vou usar o pensamento a meu favor com um pensamento que me conecte a uma vibração elevada. E diretamente oposto, tá triste? Um pensamento que me leve para a alegria. Ou eu vou para algum tipo de coisa que me traga a emoção da alegria, uma música que eu sei que me deixa alegre, né? Ou um desejo. Qual o tipo de desejo ardente que eu tenho em mim, que pode ser, por exemplo, pode estar atrelado a um objetivo? Qual um objetivo que eu tenho, que eu ainda não conquistei na minha vida, mas quando eu lembro que eu tenho esse desejo, esse objetivo me leva a ficar alegre. Só por saber que eu tenho esse objetivo, a viagem dos sonhos, alcançar o emprego dos sonhos, criar o meu próprio negócio dos sonhos, né? Algum tipo de conquista, um desejo, eu uso isso e coloco no meu oposto, isso me dá alegria. Então é isso, um raciocínio, né? Pensar num raciocínio que me leve a isso, e aí eu uso o impulso da minha vontade para carregar esse nível de vibratório que me leve até lá. Então, basicamente, é isso. Quando eu faço isso, eu mudo tudo. Quando eu faço isso, eu mudo muita coisa. Então, basicamente, é isso. Além disso, a mesma coisa eu faço quando eu estou com medo, por exemplo, só para usar esses dois exemplos, tristeza, medo. Quando eu estou com medo, qual é o oposto do medo? O oposto do medo é a coragem. Então, eu preciso trazer pensamentos, desejos, emoções, um raciocínio e o impulso da minha vontade para algo que me leve para a coragem. Qual foi o momento da minha vida onde eu agi com coragem? E eu lembro disso, trago isso vivo no meu pensamento. Qual é a música? Ou qual é o vídeo? Ou qual é a pessoa que, quando eu estou junto, ela me reforça, ela me inspira na coragem, eu me enche de coragem só por estar me conectando com esse tipo de coisa. E aí eu estou elevando a minha vibração, né? Então, só para você ver umas diferenças, para deixar ainda mais visual, a gente já viu isso na Escola Hawkins, vimos isso quando a gente falou de emoções positivas e trouxemos só as de mais baixa vibração, mas vamos reforçar isso aqui. Olha só para você ver nesse exemplo. A tristeza, ela vibra 75 Hz. A felicidade, 60 Hz. Se eu fosse para tristeza e alegria, por exemplo, a alegria vibra 540 Hz. Então, olha a diferença entre 75 e 540. Entre 75 e 600 Hz. Olha a diferença. Olha a diferença. Isso é vibrar mais alto. Isso é vibrar mais alto. É assim que eu vibro mais alto. Olha a diferença do medo. O medo vibrando 100 Hz. A coragem vibrando 200 Hz. Ah, é bem menos do que a tristeza para a alegria e para a felicidade? É bem menos. Mas é uma diferença. São 100 Hz de diferença. Você não quer essa diferença, não? Eu prefiro ter essa diferença vibrando para mais, obviamente. Vibrando aqui na coragem. Então, olha só. E quando eu vibro na coragem, eu vibro no nível emocional da afirmação, que é a diferença de quando eu vibro no medo, que eu estou vibrando mais na ansiedade. Olha como muda a coisa. Olha como é diferente, né? É bem diferente. Então, é assim que a gente vai elevando. Usando pensamentos, usando emoções, usando desejos, né? Principalmente atrelado a objetivos, um raciocínio que me favoreça para isso, que é quando eu crio um plano de ação que me ajuda a ser mais corajoso. Enfim, então é assim, né? É assim que a gente vai fazendo. A gente vai elevando a vibração. E no meu livro, o Centelha Musical, o livro digital, que é um livro que eu vou mostrar para você, só para eu mostrar para você o índice desse livro. Olha só que legal. Esse livro, ele traz aqui, isso aqui é só o índice do Centelha Musical, tá? Ele traz aqui temas como sair da cultura do coma, como começar a se encontrar, como conhecer o que você ignorou, principalmente nesses capítulos aqui, ó, como evitar o excesso de pensamentos no futuro, que leva muito para estados de ansiedade, de medo, e como evitar excesso de pensamentos no passado. Esses dois capítulos, principalmente, eles falam muito sobre como alterar estados emocionais, né?
de baixa vibração para alta vibração. E ele traz ao final de cada um desses capítulos perguntas que te levam a se questionar e achar a sua própria verdade sobre o que está acontecendo contigo, como você pode fazer para melhorar isso aqui. E nos outros capítulos ele reforça a mesma coisa, como ir além da sobrevivência, como estar com pessoas que me fazem ser eu mesmo, ou seja, vibrar alto com pessoas que fazem sentido e me ajudam a vibrar alto. Enfim, sabe, como ser um cara legal, que tem todo um porquê desse título aqui, que é vibrar alto também, né? É parar de mentir para mim mesmo, me ajuda a vibrar mais alto, como ouvir a minha voz verdadeira, que me ajuda a vibrar alto também, né? O primeiro capítulo aqui que fala como sair da cultura do coma, que é parar de viver na Matrix, né? Naquilo que todo mundo diz, que todo mundo diz que é certo e fazer, que é o melhor a fazer. Sai disso, vive a tua verdade, é sobre vibrar alto. Então, esse livro te ajuda muito nisso, que ele usa letras de músicas do indie rock internacional. Eu interpreto essas músicas, fiz uma interpretação dessas músicas, mostrei como elas podem nos ajudar a pensar sobre nós mesmos, trazer um processo de conhecimento interior e assim nos ajudar a sermos mais autênticos, para vibrarmos mais alto, melhorando a nossa gestão emocional. Então, esse livro é sobre melhoria da gestão emocional e autenticidade. Então, para você vibrar mais alto. O link vai estar na descrição também, para que você possa adquirir o seu Centelha Musical por apenas R$ 21,90. É muito acessível e é muito acessível de propósito, porque esse conhecimento precisa estar na mão de muitas e muitas pessoas, tá? Então, se fizer sentido para você, vai ter um link na descrição para que você possa ter a sua edição também, tá certo? Então, deixa eu voltar para cá, já que a gente já falou do Centelha Musical, que é a conclusão. Concluindo isso tudo que a gente conversou aqui. A conclusão ela é básica, ela mostra o seguinte. Ela mostra também, e eu quero me ater na conclusão principalmente a isso, que o que a gente vibra também induz a quem está à nossa volta. Então, por exemplo, nossos pensamentos, o que a gente diz, o nosso emocional, a nossa vontade, o nosso raciocínio, os nossos desejos, eles estão interagindo com frequências que estão próximas a nós. Um líder, quando ele está num processo, numa oratória, ele está ali falando para muitas pessoas, ele está emitindo uma vibração com as suas palavras e pensamentos que as pessoas que estiverem naquela mesma conexão ali à volta vão captar aquilo. E isso induz outras pessoas por vibração, por conexão emocional, a vibrarem naquela mesma frequência, e quanto mais conectadas àquela frequência, aquele emocional, aquela vibração essas pessoas estiverem, mais elas vão agir em consonância, em ressonância com aquilo ali, com o que aquele líder está dizendo, e assim ele está influenciando essas outras pessoas. Anota isso, grava isso. O meu pensamento, as minhas emoções, as minhas palavras se conectam, podem se conectar com outras pessoas por nível vibracional, por frequência. Lembra? O universo entende frequência? Exatamente isso que está acontecendo aqui. E isso vai induzir outras pessoas também. Claro, somente aquelas que estiverem vibrando na mesma frequência que eu, né? Você está nesse vídeo aqui, se você está concordando com o que eu estou dizendo, a gente está vibrando na mesma frequência. Eu, de alguma forma, estou influenciando o teu pensamento. De alguma forma, eu estou fazendo isso. E quanto mais você está conectado com isso, mais você está concordando, mais você está entrando em consonância. E aí a gente está vibrando na mesma vibração, na mesma frequência, tá? Na mesma onda, tá ok? Um influencer na internet é a mesma coisa. A mesma coisa. Com a audiência. De certa forma, é o que eu estou falando com você aqui nesse vídeo. A mesma coisa um líder dentro de uma empresa conversando com seus liderados lá numa reunião e está falando a mesma coisa. Quanto mais essas pessoas estiverem conectadas emocionalmente com eles, quem não tiver aqui dessa roda não vai se conectar tanto. Essa menina aqui parece que não está conectada muito não. Ela também parece que está batendo palma, mas disfarçando, né? Esse aqui também não, parece nem tanto, mas olha os outros, como parecem estar mais conectados, né? Então, assim, algumas pessoas vão pegar e outras não. E são essas que pegarem que vão entrar junto com você, né? E aí você está influenciando essas outras pessoas também. Olha aqui, ó. Numa palestra, idem, a mesma coisa. Numa convenção, a mesma coisa. E eu quero encerrar essa experiência de aprendizado trazendo a seguinte frase. Eu não sei de que é essa frase, mas ela não é minha. Eu já ouvi essa frase sendo atribuída a várias pessoas, mas eu não tive muita certeza de quem é, de fato.
E ela diz exatamente isso aqui, e talvez você já tenha ouvido, que é aquilo que você coloca a atenção, expande. Aquilo que você coloca a atenção, expande. Então, vibração é sobre isso. A atenção é extremamente importante. Eu preciso, quando eu faço esse processo aqui que a gente comentou agora há pouco, usar a atenção. E é a atenção da tristeza, focar na felicidade, na alegria, do medo e colocar a minha atenção total na coragem, que fazem a diferença para eu vibrar mais alto. Quando eu tenho vergonha e eu vibro na vergonha, eu preciso focar no oposto da vergonha, né? No oposto da vergonha. Quando eu sinto culpa, eu preciso vibrar no oposto da culpa. Qual é o oposto da culpa? É a aceitação. É eu vibrar do perdão, na emoção do perdão. E aí eu estou no oposto. Quais são os pensamentos, as pessoas, os conteúdos, as situações que me ajudam a colocar a minha atenção no perdão, na aceitação? E eu coloco o foco nisso. E isso se expande quanto mais eu coloco a concentração nisso. Quando eu vibro no medo, eu preciso colocar a minha atenção em pensamentos, em pessoas, em situações, e num raciocínio que me favorece para coragem. Quais são essas coisas que me colocam lá? Quando eu vibro na raiva e eu quero fazer o oposto, vibrar no amor, quais são os pensamentos, as pessoas que me ajudam a vibrar no amor, as situações, as pessoas, os conteúdos que me ajudam a vibrar no amor? E eu coloco toda a minha atenção, todo o meu foco lá. Não importa quantas vezes eu tenho que fazer isso, eu só coloco a minha atenção lá. E cada vez mais. E assim eu vou elevando a minha vibração. Então eu encerro com essa frase. Aquilo que você coloca a atenção, expande. Eu espero que tenha feito sentido para você. E te convido a mais uma vez fazer o de sempre. Busque o conhecimento, pois este te libertará e te despertará.